Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar sobre herança sexual. Nós já vimos anteriormente que em todas as nossas células, ou na maioria delas, nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 no total, sendo metade vindos do nosso pai através do espermatozoide e outra metade da nossa mãe através do óvulo ou ovócito, como você preferir. Desses 23 pares, 22 ou 44 cromossomos são o que nós chamamos de autossomos, que são os cromossomos não sexuais. E outro par que sobrou é o par dos cromossomos sexuais, do famoso XX para a mulher e XY para o homem. Esse aqui é o cariótipo humano, ou o conjunto de cromossomos da espécie humana. Aqui podemos ver cromossomos autossomos organizados em pares, o que nós chamamos de cromossomos homólogos. São nesses cromossomos que encontramos os genes alelos, seja de caráter recessivo ou dominante, como estudamos nas aulas anteriores. Agora, se olharmos para os cromossomos sexuais, também chamados de alossomos, eles não são tão iguais assim como os autossomos. Mas então, eles não são homólogos? Se a gente observar bem, o cromossomo X é o maior e o Y o menorzinho, mas tem uma parte deles que é bem parecida. Essa parte comum para o cromossomo X e Y é a chamada porção homóloga dos cromossomos sexuais. Os genes encontrados nessas regiões comportam-se da mesma forma que os genes em cromossomos autossomos. Agora, nós temos essas porções que são diferentes entre X e Y, conhecidas como porções não homólogas do X e do Y. Mas por que isso é importante? Calma, a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, a gente precisa entender que nem todos os animais têm cromossomos sexuais X e Y para determinar o sexo deles. Existem outros sistemas sexuais na natureza. Um deles a gente já viu num vídeo recente, que é a partenogênese nas abelhas, em que o macho zangão é simplesmente o óvulo que começou a fazer mitose. Ou seja, é um ser haploide. Se o óvulo for fecundado, vai gerar uma fêmea, tanto a rainha quanto a operária. Mas nós também temos casos muito interessantes nos crocodilianos e nos quelônios, que são as tartarugas, jabutis e cágados. Quando uma tartaruga coloca ovo na praia, a temperatura do ninho vai determinar qual é o sexo dos filhos dela. Se as temperaturas forem mais altas, serão fêmeas, e se forem mais baixas, serão machos. Para os crocodilianos é o contrário. Se for mais alto, é macho, e se for mais baixa a temperatura no ninho, são fêmeas. Mas focando agora em cromossomos sexuais, existem outros sistemas que não são o XY. Nós temos, por exemplo, o X0, em que os cromossomos também são organizados em pares, exceto os sexuais. Se o indivíduo for X0, ele é macho, e se ele for XX, é fêmea. Atente-se que é diferente do caso da partenogênese, porque na partenogênese o zangão é X0, claro, só que ele é haploide. Nesse caso não, é um indivíduo diploide, ou seja, todos os cromossomos autossomos estão em dose dupla, por isso esse 2A, porém o cromossomo sexual só tem um no macho, por isso X0, e na fêmea é XX. E esse sistema existe na maioria dos insetos e até em alguns mamíferos. E além disso, existe um outro sistema que é muito conhecido por estar presente na maioria das aves, o sistema ZW, que é basicamente o contrário do sistema XY, porque nesse caso o sexo homogamético, ou seja, que produz somente um tipo de gameta, é o masculino, que é ZZ, e o sexo heterogamético, que produz dois tipos de gametas, é a fêmea, ZW. Mas para estudarmos a herança relacionada ao sexo, nós vamos nos focar em nós, seres humanos, ou seja, sistema XY. Existem basicamente três tipos de herança sexual: a herança ligada ao sexo, a herança restrita ao sexo e a herança influenciada pelo sexo. Pensa comigo, se acontecer alguma herança que esteja na parte não homóloga do cromossomo sexual X, ela pode acontecer tanto em homem quanto em mulher, porque tanto os homens quanto as mulheres têm cromossomos sexuais X. Essa é a herança ligada ao sexo. Se acontecer alguma herança ligada ao cromossomo Y, ela é restrita ao sexo, porque ela só acontece em nós homens, porque só nós temos cromossomo Y. O interessante é que essa herança também é conhecida como holândrica, que não tem nada a ver com Holanda. Holos do grego quer dizer total, e andros quer dizer homem, por isso é totalmente do homem, é uma herança totalmente restrita ao homem. E a herança influenciada ao sexo é uma herança que não ocorre nos cromossomos sexuais, ela ocorre nos cromossomos autossomos, porém, ela é influenciada pelo sexo. Um grande exemplo disso é a calvície. Mas calma, que todos esses tipos vão ser vistos na próxima aula de herança sexual. É isso, galera, por hoje é só, eu deixo vocês todos com um grande beijo, um abraço e eu fui.